Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações do Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 105 ainda, que trata sobre o primeiro dos 10 mandamentos. E a pergunta ela é a seguinte: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então, quais são as aplicações desse mandamento? Na pergunta 104, vimos quais são as ordenanças. Na 105, quais são as proibições que são aplicações desse primeiro mandamento. E já vimos várias aplicações. Hoje veremos mais algumas, já que estamos subdividindo a pergunta 105. Veremos então as seguintes aplicações. É proibido o tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios lícitos, os deleites e os gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a tibieza e o desalento nas coisas de Deus, o alienar-nos e o apostatar de Deus. Vejamos essas aplicações. Para isso, precisamos lembrar, sempre voltando a um texto base para o primeiro grande mandamento. É claro que não só para ele, mas que nos ajuda bastante a ver por que essas aplicações são corretas, que é o grande mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, é devido a Deus o amor e todo o amor. Nós devemos amar a Deus de verdade e devemos amar a Deus 100% da nossa vida. Totalmente mesmo. Portanto, uma das aplicações é não tentar a Deus. E nós temos, inclusive, um mandamento explícito. Em Deuteronômio 6,16 diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, inclusive, usou este versículo para se opor ou para dar respostas a Satanás quando ele estava tentando o Senhor Jesus. Então, tentar a Deus é uma quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Porque você está levantando diante de Deus uma oposição. Então, devemos amar a Deus e não se opor a Deus. Devemos glorificar a Deus e não colocar, digamos, pedras de tropeço diante de Deus. É claro que Deus não tropeça, mas, ou seja, levantar oposições contra Deus. Algo que venha a ter um propósito de desonrar a Deus. Uma vez que nós devemos amar e glorificar a Deus, não podemos fazer o oposto disso. Então, sempre que o homem coloca algo contra Deus, para vergonha, para desonra, qualquer coisa que seja contrária ao Senhor e não para a glória do Senhor, então ele está quebrando o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Mas, um pouco, o catecismo nos diz que o uso de meios ilícitos e a confiança nos meios lícitos. Olha que coisa bem interessante na aplicação desses dois pontos. Observe que devemos ter só Deus como Deus. Então, para nós, deveria ser para a humanidade, Deus deveria ser o nosso socorro, segurança, sustento. O fato dele ser Deus significa muito para toda a criação. Ele é Deus, então ele é a nossa salvação, ele é o nosso provedor, ele é a nossa segurança, ele é o nosso guia, ele é o nosso pastor, e assim vai. Ou seja, tudo que nós precisamos, a nossa causa e o nosso propósito, vem dele e atribuímos, portanto, a ele. Porque ele não só criou, mas ele está conduzindo, governando, sustentando. Ele é aquele
que rege a criação inteira. Portanto, quando o homem usa meios ilícitos para, por exemplo, se defender, como nós vamos encontrar nas políticas normalmente, que são as corrupções, as desonestidades, os conchavos, aquilo que é muito comum na politicagem, principalmente no nosso país, mas eu diria que no mundo todo, os meios ilícitos para conseguir algo, você está atribuindo uma confiança àquilo ali. Ou seja, você não confia que Deus possa proteger você de forma lícita, ou que Deus possa conduzir você como Ele nos ensinou, nos prometeu, e então você usa meios ilícitos. Ao usar meios ilícitos, você mostra que desconfia das promessas de Deus. Desconfia da capacidade de Deus cumprir sua palavra e proteger, guardar, sustentar, dirigir e assim por diante a sua vida. Então o uso de meios ilícitos, não importa para quê, é uma idolatria, porque é uma troca da confiança em Deus por uma confiança em outras. É a sua esperteza, é a sua estratégia, coisa que nos deixa bastante triste, por sinal, por vermos acontecer até mesmo dentro da cristandade. É algo muito triste. Isso é idolatria. Mas ele diz também a confiança nos meios lícitos. Ou seja, nem fazer uso de meios ilícitos, seja o que for, no seu trabalho, por exemplo, um corredor. Vamos pensar num corredor, ele pretende ganhar a corrida, é óbvio. A pessoa corre pensando em ganhar. E ele vai usar meios ilícitos para tentar ganhar. Então ele coloca seu coração, sua confiança nos meios ilícitos. Mas existe um outro caso também. É que o homem pode confiar demais nos meios lícitos, ou seja, corretos, mas colocar toda a credibilidade de sua vitória, toda a credibilidade de seu sucesso naqueles meios lícitos. E a gente pode ver isso num outro texto, um texto de Juízes capítulo 7, quando Deus ele vai dar a vitória a Gideão contra 135 mil midianitas que vêm contra Israel. Então, eles se colocam com 32 mil em posição para ir de encontro aos midianitas. Então, Israel tem 32 mil e os midianitas têm 135 mil. Mas, ainda que o número de Israel seja menor, o número de Israel é apenas, arredondando, 4 vezes menor. Então Deus diz assim para Gideão: disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Observe que era um meio lícito, porque eles iriam à batalha, iam lutar, e quem vencesse estava com a vitória. Tá, é um meio lícito, uma guerra vamos pensar, tratada da forma como se devia. Mas eles poderiam confiar e glorificar a si mesmo, gloriar-se em si mesmo quando alcançasse a vitória. Então a confiança, mesmo que seja no meio lícito, por exemplo, confiar na sua força, confiar na sua inteligência, confiar nas suas estratégias, confiar no seu status, na sua posição diante de uma empresa, ou diante, como disse, da política, ou mesmo da igreja, a confiança nos meios ilícitos também é idolatria. Por quê? Porque tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. Então nós atribuímos a glória ao Senhor. Mesmo quando alcançamos a vitória, nós engrandecemos a Deus por reconhecer que dele veio a sabedoria, a direção, a força, as portas abertas e assim por diante. Então, no catecismo, ele trata como idolatria, um pecado contra o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ou você confiar nos meios lícitos. É correto, tudo que você fez, tudo certinho, mas você confiou naquilo, você atribuiu confiança àquilo, e você não atribuiu a confiança ao Senhor. Uma outra aplicação que nos é dada é os deleites e os gozos carnais. Em outras palavras, os pecados. Ou seja, o buscar e o fazer dos pecados uma fonte de felicidade. Seria essa a ideia.
Porque Deus, como nós falamos, é a causa e o propósito de tudo. Nada existiria se não fosse Ele. E Ele, inclusive, é a própria razão da felicidade. A felicidade é Ele. Então, o homem buscar meios para ser feliz e, portanto, pecar contra o Senhor, porque fazer uso de meios, né, saudáveis, e ainda eu diria, sem colocar neles a razão da sua vida, por exemplo, nós podemos ter o pecado como idolatria, porque é o homem tentando se saciar e ser feliz pelo pecado. Então é inclusive uma auto-idolatria, porque ele ama tanto a si mesmo que peca para se satisfazer. Mas tem também o pecado com coisas lícitas. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma relação pais e filhos, ou conjugal. Vamos pensar aqui num casamento, já que o homem e a mulher devem viver a vida toda. Então vamos pensar no casamento, algo que Deus ordenou, tudo certinho. Não tem nada de errado nesse casamento. Vamos pensar em algo que Deus instituiu. Todavia, o coração daquele homem ou o coração daquela mulher pode colocar a razão da sua felicidade no outro. O casamento está certinho, é bênção de Deus, Deus mesmo instituiu, está tudo ok. Todavia, em algum momento, um ou outro, ou os dois, podem atribuir e fazer a razão de sua felicidade àquilo ali. Por exemplo, alguém que perde um cônjuge e não consegue mais viver e entende que sua vida perdeu sentido, ela ali descobriu que, na verdade, o seu cônjuge era um ídolo para aquela pessoa. Por quê? Porque ela não consegue mais viver por causa da ausência desse cônjuge. Isso é idolatria, porque faz da felicidade, da razão e o propósito da vida aquela pessoa. Veja, mesma coisa lícita, o casamento, tudo certinho, mas ele se tornou um instrumento da prática idólatra do coração. Então tem que se ter cuidado com isso também. Então não posso amar ninguém? Não, não é isso. Se deve amar, porque inclusive o primeiro mandamento é amar a Deus, então nós estamos tratando ele. Mas o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E o terceiro mandamento é amar os irmãos na fé como Cristo os amou, e amou dando a vida. Então, amar é algo ordenado por Deus. O que não pode é pegar o segundo e o terceiro mandamento e colocá-los no lugar do primeiro. Né? O primeiro mandamento é amarás o seu teu Deus de todo o seu coração. Então, é um amor pleno, completo, absoluto. É esse amor que deve ser dedicado a Deus. Você não pode botar o segundo e o terceiro mandamento no lugar do primeiro. Essa que é a questão, esse que é o problema. Mais aplicações. Um zelo corrupto, cego e indiscreto. É interessante que Paulo cita que os judeus tinham esse tipo de zelo corrupto. Né? Capítulo 10 de Romanos, ele diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O próprio Paulo passou por esse pecado idólatra, que era o zelo corrupto. Ele estava perseguindo cristãos e matando, ou concordando com a morte, como a morte de Estevão. Ele não matou, mas ele concordou. E isso porque eles entendiam que estava zelando por Deus. Só que era um zelo corrupto, um zelo sem entendimento. Cristãos, na história e ainda hoje, estão perseguindo outros cristãos, matando outros cristãos, destruindo igrejas para satisfazer um zelo corrupto. Ou seja, eles entendem que estão fazendo algo bom, quando na verdade estão destruindo vidas por causa de um zelo corrupto. E aí esse zelo corrupto, o catecismo entende que é uma idolatria. Volto a tratar a partir conforme a primeira aplicação de hoje. É porque você deve confiar em Deus. Deus deve ser a nossa direção. Senhor, eu tenho que zelar por ti. Então que seja de forma bíblica, correta, santa, agradável, como ele mandou, fazendo tudo do jeito que ele disse. Paulo em Romanos, capítulo 12, diz que não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Observe que ali Paulo nos ensina que a vingança própria é um pecado. Eu vou resolver o problema me vingando do meu jeito. É um pecado de idolatria, porque você está substituindo a justiça de Deus por sua vingança.
Ou seja, você acha que consegue fazer justiça com as próprias mãos. E aí você termina caindo no zelo corrupto, que é fazendo coisas erradas, como temos visto acontecer aqui, ali e acolá, com que a vingança assuma a justiça de Deus e sempre vai incorrer em pecado. Sempre, sempre. Mentiras, enganos, desonestidade, maldade, sempre cai no pecado. E aí isso é o pecado da idolatria também, como diz o nosso catecismo, aplicando, né, o primeiro mandamento. Nós temos ainda a tibieza, que é a frouxidão, ou seja, alguém que não se dedica, né, que é relapso, né, e nós vamos ter o Paulo também nos falando sobre essa questão de não se dedicar ao Senhor como devia. Ele diz assim, Romanos 12, versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Já que Deus é o único Senhor, já que Ele é o único Deus, já que devemos toda a honra e toda a glória e todo louvor e adoração a Ele e só a Ele, então devemos fazer isso apaixonadamente. Então, você imagina uma pregação fria e sem graça, você imagina uma igreja desanimada, morta, as pessoas fazendo as coisas com má vontade. Ou seja, quando cristãos fazem as coisas para Deus, quando administram as coisas de Deus, com essa frouxidão, com essa frieza, com esse desânimo, estão pecando contra o Senhor. Por quê? Porque devemos, já que Ele é o único Deus, servir com alegria. Né? O Salmo 100 nos convoca a servir ao Senhor com alegria, louvá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Isso deve ser feito apaixonadamente. Por quê? Porque Ele é meu Deus, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é quem nos deu a vida eterna, e assim vai. Então nós temos razões para sermos apaixonados, ou seja, haver de fato um prazer, uma dedicação real, verdadeira em nossas ações em direção a Deus. E por fim, também é pecado o apostatar de Deus, o se afastar do Senhor, o abandonar a fé, ou seja, uma vez que Ele é Deus, não se pode afastar-se dele. É uma necessidade humana viver por Ele e para Ele. Tanto que Romanos 11:36 diz, porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Então, aplicações do primeiro mandamento, observe como são muitas. E a igreja, os cristãos, precisam estar atentos, porque observe que são pecados que podem ser tratados como sutis no dia a dia. Normalmente as pessoas pensam em idolatria e pensam apenas numa imagem, né? Um santinho, alguma coisa assim, mas não. Há muitos pecados relacionados a este mandamento, pecados contra este mandamento, que são praticados no dia a dia e são tão pecados quanto ter uma estatuazinha e adorar um outro Deus. E isso nós vamos ver na própria Escritura, que diz que a rebelião é igual ao pecado da feitiçaria, da idolatria. Deus também se desagrada. Vamos orar então ao Senhor, vamos louvar o nosso Deus. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado por tudo, por nos ensinar e aplicar às nossas vidas aquilo que o Senhor quer de nós para o nosso próprio bem. Ajude-nos a confiar em Ti e só em Ti. E o Senhor ser o nosso único Salvador. De modo que nas lutas, angústias, tribulações, nas perseguições que sofremos, possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Porque é do Senhor que vem sempre o nosso socorro, a nossa vitória. Sê conosco, glorifica Teu nome em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom restante de dia.